Olá, estamos de volta com a programação da terceira semana Rede Pedagógica e a participação mais que especial da doutora Simone Lavorato no nosso mini curso gratuito de Psicomotricidade e Aprendizagem. Olha, se você não participar dessa conversa, eu tenho certeza que você vai se arrepender. Tá show de bola! Nós estamos conversando aqui com a doutora Simone sobre psicomotricidade, sobre maturação, sobre lateralidade. Falamos também da importância da atuação conjunta de diversos profissionais no processo de formação das nossas crianças e jovens. Citamos aqui os psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicomotricistas, você professor de educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental e na verdade, né, gente, de todos os segmentos. Precisa fazer parte dessa discussão aqui com a gente. Eu mesma estou aprendendo bastante com a participação da Simone aqui conosco. Nós estávamos falando também, por último, da importância das brincadeiras e jogos no desenvolvimento psicomotor dos nossos alunos, não é verdade? E eu já vi várias perguntas na nossa live anterior, perguntas de vocês aqui nos comentários, que eu vou trazer para essa discussão para a doutora Simone Lavorato compartilhar conosco os conhecimentos, saberes, experiências que ela possui a respeito. A doutora Simone já se apresentou. Gente, ela é doutora também porque é psicóloga, né? Formada em pedagogia, em psicologia, tem muitas especializações, mestrado, doutorado em educação e atua não só com educação, sala de aula, como também com a psicologia clínica, o que é de extrema importância, relevância, porque enriquece muito aqui o nosso diálogo, que precisamos, nós educadores, né, professores em geral, precisamos desse contato com profissionais da área de psicologia, para que nós possamos enfrentar muitos desafios que encontramos todos os dias em sala de aula, principalmente os desafios relacionados às dificuldades de aprendizagem. Então vem para essa conversa que vai ser de fato show de bola. Eu vou adicionar aqui a Simone para que a gente possa estar conversando a respeito disso. Me recordo que ela estava falando, né, do olho dominante, ouvido dominante, estávamos falando de lateralidade. Olá, doutora Simone, bem-vinda de volta. Que bom conseguimos voltar. Voltamos. Você estava falando pra gente da importância das brincadeiras e jogos no desenvolvimento, né, psicomotor das crianças, dos jovens. Falou de olhinho dominante, ouvido dominante. Eu fiquei bastante interessada. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Qual será meu olho dominante, meu ouvido dominante? Ai, meu Deus, agora já fiquei um pouco confusa. Olha só que bacana. Como que a gente faz para descobrir isso, né? Então, se você for tentar observar qual a criança, né, qual que é o olhinho dela dominante, tá, é mais difícil. Então, vou lá dar uma dica para vocês aí, para vocês já conseguirem identificar nas crianças de vocês. Então, olha só, quero saber qual é o olhinho dominante dessa criança. O que eu posso fazer? Eu posso pedir para ela, né, fazer uma luneta, pegar um papel simples mesmo, falar, ó, pega um papel, vamos fazer uma luneta. Agora, olha pela luneta. O olhinho que ela vai é o olhinho dominante, com certeza, tá? Essa é uma tendência que o nosso cérebro tem, é a hora que você faz essa conexão que o seu cérebro processa, vou olhar, ele vai com o dominante, não tem jeito, tá? Ficou na dúvida, quer tirar a prova? Fala para a criança, olha ali no buraquinho da fechadura, o que você vê? Ela vai colocar o olhinho dominante ali, tá? Ouvido, né? Vamos brincar de telefonar? Pega qualquer objeto, né? Telefona para mim. Ela vai levar o objeto no ouvidinho que ela é dominante, com certeza. Ai, tá? Adorei. É facinho. Eu quero saber qual que é o lado, né, da mãozinha, qual é a mãozinha dominante. Olha, pega isso aqui. Ela vai vir para pegar com a mãozinha dominante, tá? O pezinho, chuta essa bola. Ela vai chutar com o pezinho dominante. Tá? Então, é bem tranquilo para a gente identificar isso. Na verdade, todos nós, né, tínhamos os dois, não tinha um lado dominante, a gente tinha os dois lados, e os dois lados eram desenvolvidos
de forma igual. Isso lá na Idade da Pedra, né? Só que depois a gente foi evoluindo, e nós passamos por alguns processos que nós acabamos sendo, digamos assim, direcionados para desenvolver uma questão de lateralidade. Um exemplo que os teóricos trazem muito grande é essa questão de formar os soldados, por exemplo. Então, quando eles iam formar os soldados, ensinar ele a pegar a espada, eles já ensinavam com a mão que eles queriam que fosse realmente. E isso acabou que o ser humano foi desenvolvendo mais alguns lados. A gente tem relatos aí, não são assim tão passados, mas relatos até, né, contemporâneos, de crianças que vão escrever com a mãozinha esquerda e aí a pessoa não quer, os pais não querem, ou o professor não quer que a criança escreva com a mão esquerda, força ela com a direita para que ela desenvolva ali a direita, dizendo que na verdade ela poderia ter a esquerda dominante, não tem problema nenhum, né? Mas tem uma convenção, né? Eu não gosto muito disso, de convenção. O que é convenção? Convenção são padrões que alguém estabeleceu e que disse, ó, esse aqui é o certo, né? Mas quem disse que essa pessoa que estabeleceu as convenções é uma pessoa que não é certa? Não tem certo, né? Mas a convenção diz que tem que ser com o lado direito. Então, tem casos até que amarram a mãozinha da criança, olha o absurdo. Isso para mim é uma violência, né? Amarra a mãozinha da criança para a criança não usar a mãozinha esquerda e usar só a mão direita, porque quer desenvolver esse lado dominante da criança do lado direito. Como se isso fosse interferir de alguma forma, né? Mas a gente sabe que o que a gente deve fazer com a criança? Estimular que ela desenvolva os dois lados. Não que ela só vá desenvolver o lado dominante, né? E identificar qual é o lado dominante é bacana por isso, porque você pode criar estratégias pedagógicas para que ela possa desenvolver o outro lado também, né? Que ela possa desenvolver mais a outra questão. Então, isso tem a ver com lateralidade, mas psicomotricidade, ela não é só lateralidade, tá? Ela vai ter a questão da coordenação motora, a questão de visoespacial, dela conseguir se localizar, né, no tempo e no espaço, vai ter a questão do tônus muscular, então é muito importante também que a gente faça, né, atividades que desenvolvem essa questão do tônus muscular da criança. Então são várias outras coisas. A lateralidade é um dos princípios da psicomotricidade. E aí essa forma que eu ensinei para vocês identificarem aí qual que é a dominante é tranquilo. Testa em casa aí, né? Pega o pessoal da casa e já testa. Já fiquei aqui imaginando, né? Identificando. Essa dominância, ela não será completa sempre de um mesmo lado. É isso? Vai depender? Ouvidos, olhos, Sim. mãos, pernas. Sim. Pode variar. Você pode ter, por exemplo, o olho esquerdo dominante e o ouvido direito dominante. É isso mesmo? Sim, isso mesmo. É o que a gente chama de lateralidade cruzada. Ah, ok, combinado. E aí você pode perguntar, Sim. mas Simone, por que isso é importante? Por que eu tenho que saber qual que é, né? Para eu traçar estratégias pedagógicas que eu possa contribuir com o desenvolvimento por inteiro. Então, se eu já sei que ela tem, por exemplo, uma lateralidade direita, então eu vou trabalhar com ela questões da esquerda para que ela possa também se desenvolver nesse outro lado. Porque o ideal é que a gente se desenvolva de forma geral, de forma global, né? E não só aquela que é dominante. Né? Sim, uma questão até de saúde, porque envolve, por exemplo, a nossa postura, não é verdade? Sim. Uhum. E a gente pode ter no futuro consequências relacionadas a essa questão da dominância. Se a gente se apoia sempre numa perna, se a gente sempre opta por carregar peso, né, em um dos braços, por exemplo, não equilibra isso bem com o outro, a gente vai ficando assim mais de idade, né, Simone? A gente vai ficando tortinho, não vai? Eu que o diga, com certeza. E às vezes é tão automático que a gente não se dá conta, né? Bolsa, professora, qual professora que não carrega uma bolsa cheia de tranqueira? Todas as professoras, os professores normalmente debuchila, então já, né, fica um pouco mais ajuda porque está dividido o peso nas costas. Mas quando é bolsa que você usa de um lado só, e você acaba acostumando a colocar sempre de um lado, você tem que ter esse policiamento, sabe? De tentar ir colocando também lados alternados, porque senão você começa a forçar demais um lado, e aí vai ficando realmente com problemas na questão de postura mesmo, né? E questão de saúde, depois começa a doer tudo, né? Quando começa a ficar um pouquinho mais assim, eu já tô sentindo isso, aí dói demais tudo, então a gente tem que cuidar dessas questões, né? Muito bom, gente, até porque educação é para isso também, né? Para a gente ter saúde,
qualidade de vida para que a gente possa se cuidar, viver bem, viver feliz, se desenvolver de forma integral. Nós não cuidamos da formação integral dos nossos alunos, cuidados com a saúde, né? Estão aqui, ó, diretamente envolvidos nesse processo, e a gente está tendo aqui super dicas da doutora Simone Lavorato, até para nós mesmos, professores, cuidarmos mais aí da nossa saúde, da nossa postura, questões ergonômicas, né? Ela deu a dica aí de você não carregar a bolsa, que está sempre cheia de materiais, né? De um lado só, sempre. Achei bastante interessante. Não pude deixar também, Simone, de me identificar, porque eu sou canhota, né? E muitas das vezes na escola, no ambiente escolar, eu sofri um pouco por essa diferença, né? Que não chega a ser uma diferença incapacitante, mas que muitas das vezes a gente encontra situações em que a gente não se adapta bem numa carteira escolar, né? O uso da tesoura. E eu vi que uma pessoa que está participando aqui com a gente da live perguntou: fala, por favor, da tesoura, porque a gente nunca sabe com que idade utilizar, de que forma utilizar. Eu aproveito até para complementar essa pergunta, né? E os canhotos, é verdade que a tesoura tem que ser diferente? Então, olha só, na verdade, se a gente for olhar por esse lado, vários instrumentos eles teriam que ser adaptados sim para o canhoto, né? Não só a tesoura, mas vários instrumentos. Só que a gente não tem isso na nossa sociedade. A gente mal tem a carteira, né, com aquele bracinho do outro lado. Você pode ver nas escolas a dificuldade que é para a criança. A criança tem que sentar de lado para poder escrever, porque ela não tem a carteira que tem o bracinho do lado esquerdo, né? Então, assim, a gente sabe que tem uma carência muito grande nisso. A questão da tesoura, ela é essencial. A criança tem que aprender, né, a utilizar, porque isso desenvolve não só a questão motora fina, não, mas ela desenvolve várias outras questões de estrutura de pensamento também da criança. Agora é o seguinte, a gente tem uma certa medo, né, até de usar. Quando vê uma criança usando tesoura, normalmente o adulto já fica apavorado e tudo mais. Então, assim, a gente tem que ter a consciência de que as crianças muito pequenas, elas ainda não têm condições, porque elas vão acabar se cortando. Mas existem tesouras específicas para criança. Ela não tem a lâmina, ela é de plástico. Eu tenho até no consultório, e quando eu comprei, eu fiquei na dúvida. Eu comprei, mas sabe aqui quando você faz uma compra, você fala assim, eu acho que estão me enganando, essa tesoura não vai cortar, né? E aí a pessoa falou, não, ela corta papel normalmente e não corta a mão. Eu testei na mão, vi que realmente a mão não cortava, mas ali eu não cortou o papel, eu falei, não sei, né? Mas cheguei realmente, ela corta o papel, mas ela não corta a mão da criança. Então, assim, crianças até de 6 anos, mais ou menos, eu costumo usar essas tesouras. E não uso aquela tesoura que até ela é vendida como tesoura escolar, mas ela é de lâmina. Essa eu não uso, só uso com crianças bem maiores, porque eu acho que ela é arriscada. Então, procurem essa tesoura, que ela é toda de plástico, ela corta o papel, mas ela não corta a mão. Mas por que é importante a criança usar a tesoura? Ela vai desenvolver ali várias questões psíquicas, cognitiva, motora, que vai ajudar ela no resto da vida. Então, assim, não adianta falar para a criança, não use tesoura, ela precisa. Isso vai complementar o desenvolvimento dela, tá? Já fiquei com a consciência pesada aqui, porque eu tenho um de 8 anos, já tá bem grandinho, né? Mas eu não posso ver uma tesoura que eu escondo, sabe? E eu acho, hoje mesmo ele tava com uma tesoura, eu falei, que você vai cortar o quê com isso aí? Não, mãe, eu preciso. E ele de fato precisa, vai precisar a vida toda, né? Mas muitas das vezes a gente quer privar as nossas crianças de experiências que são necessárias para que eles possam se desenvolver. Já vou deixar uma tesoura sem ponta aqui, dando sopa pela casa. Simone, achei muito legal você mencionar essa questão da tesoura, e ela traz também alguns outros aspectos, né? Você disse que a psicomotricidade também está relacionada com o tônus muscular. E recentemente eu até recebi de presente da Faber-Castell uma tesoura diferente, que ela não tinha aquele movimento aqui da articulação dos dedos, porque ela era de apertar. Você pode falar dessa funcionalidade? Ela era de apertar. Não sei se você já teve uma dessas, se já recebeu no seu consultório. Seria talvez uma tesoura ali de transição. A criança, ela aperta para que a lâmina faça os movimentos, né? E depois ela migra para aquela tesoura que faz a articulação dos dedos. E aí você lembrou, né? Coordenação motora fina,
coordenação motora grossa. Você podia falar desses conceitos para a gente também? Porque está todo mundo fazendo uma revisão do assunto aqui na terceira semana Rede Pedagógica. Ok. Então, essa tesoura que você falou, eu ainda não conheço. Fiquei até curiosa para conhecê-la. Mas ela deve ser bem interessante, porque realmente você vai trabalhar a questão do tônus muscular, né? A força muscular. Então, quando a gente fala dessa questão do tônus muscular, a gente tem hoje uma geração, eu não sei se vocês percebem isso, mas a gente tem uma geração que ela não tem um tônus muscular adequado. Ela é aquela criança sentada na frente da televisão, sentada na frente do computador. Na escola, ela opta por atividades com as crianças que ela não tem que correr, ela não gosta de atividades, né, físicas, e ela vai ficando realmente, a massa, ela vai perdendo massa muscular, né? A gordura vai aumentando e vai perdendo massa muscular. E aí fica aquela criança que ela não consegue dar uma volta na quadra, que ela está cansada, né? Ela está exausta. Inclusive agora, nesse tempo, que estamos todos confinados, o que eu falo? Gente, coloca a criança para andar dentro de casa, faz um circuito para ela e põe ela para caminhar. Ela tem que caminhar. Porque se ela fica esses meses todos parada, imagina quando essa criança voltar realmente para a escola, ela não vai conseguir dar uma caminhada, né? Por quê? Porque vai perdendo o tônus. Essa questão muscular, ela é muito assim, é acelerado o processo, tá? Então, assim, quando você não movimenta, você perde rapidamente. Os educadores aí da área de educação física devem saber exatamente do que eu estou falando, porque assim, a pessoa faz atividade física, né, aí ela vai ficando malhada, se ela parar, em poucos meses ela perde todo o trabalho muscular que ela fez, né? Ela vai perdendo esse tônus muscular. Então a gente tem que se preocupar assim com essas questões, né? E nesse sentido me parece que essa tesoura ajuda também nesse trabalho. E seria assim uma questão de transição. Porque como a gente falou, lembra que eu falei lá desde o bebezinho, que ele começa a rolar. Então, ele é um processo contínuo e gradual. Então, a gente não pode pular de fases muito bruscamente, né? A gente não pode pular de uma fase. Então, ela vai aprendendo o movimento de corte, ela vai aperfeiçoando isso e vai evoluindo, tá? Essa questão da coordenação motora, ela é muito importante, tá? E qual que é o recomendado? O que a gente diz? Que a gente tem que começar a trabalhar a questão da coordenação motora grossa e depois ir entrando com a questão da coordenação motora fina, tá? Porque no primeiro momento, a criança ainda não tem muita noção do equilíbrio, ela não tem muito a noção de como ela vai dividir essa questão de força, qual a intensidade de força que ela vai colocar naquela atividade. E aí ela começa, então, né, com as questões mais amplas, e aí vai reduzindo até chegar na questão da coordenação motora fina, e que ela vai conseguir escrever, que ela vai conseguir ser alfabetizada, tá? Isso é muito importante que eu queria dizer para vocês. Quando você vai trabalhar com a criança, no caso da coordenação motora, então sempre da ampla, né, da grossa, para fina. Se você vai trabalhar com a questão de equilíbrio, tá? Primeiro, o equilíbrio em movimento e depois o equilíbrio estático. Porque é muito mais difícil você se equilibrar paradinha do que você manter o equilíbrio numa marcha, por exemplo. Estou caminhando e eu tenho ali o equilíbrio. Então, eu começo a trabalhar o equilíbrio com a criança em movimento, em marcha, e depois eu vou para a brincadeira do estátua, né? Que é estátua, aí todo mundo para. Então, aí sim eu posso trabalhar a questão do movimento estático, tá? Já quando eu falo de peso, então o que eu faço? Eu começo a trabalhar com a criança as coisas mais pesadas para mais leve. Tá? Vamos supor que eu quero que ela pegue com uma pinça, né, uma bolinha de isopor e coloque no outro local. Para ela saber calcular essa intensidade que ela vai ter que pressionar essa bolinha, ela vai ter que ter uma noção de força, né, de como que eu vou entregar essa força. E é muito mais fácil ela começar com coisas mais pesadas e depois você vai especializando em coisas mais leves, que ela vai ter maior controle. Tá? Então, até isso eu tenho que pensar na hora de desenvolver as atividades para as crianças. Porque muitas vezes a gente pensa assim, isso aqui é divertido, ela vai gostar de brincar disso. Mas eu tenho que saber, eu tenho que ter o conhecimento teórico para entender por que isso vai ser bom, o que vai desenvolver nessa criança. Como que eu faço? Eu começo por onde? Porque também tem que ter um norte, por onde eu começo.
Então, por isso que o conhecimento também teórico é tão importante, tá? Eu vi num comentário aqui que passou, eu não tô conseguindo acompanhar os comentários, mas eu vi um que passou que a pessoa colocou mais ou menos assim, que na faculdade fica mais o conhecimento teórico, né? E assim, para a gente desenvolver um bom trabalho, a gente tem sim que unir a teoria e a prática, né? A prática sem teoria não faz sentido, porque se eu não sei para onde eu estou caminhando, qualquer resultado que der ali para mim vai estar bom, né? E só a teoria também, sem praticar, também não vai me levar a lugar nenhum. Então, eu tenho sim que colocar teoria e prática, né? E aí é essa questão, se eu só tiro teoria na faculdade, se eu não tiro prática, eu tenho que buscar essa prática. Seja ela num trabalho voluntário, seja ela numa atividade diferente, mas eu preciso disso. Por quê? Porque eu preciso desenvolver, eu preciso colocar em prática o que eu aprendi na teoria. Porque aí faz todo sentido, né? Então, assim, não é só um brincar por brincar, não é só uma atividade psicomotora por atividade psicomotora. Eu preciso ter uma intencionalidade. Então, qual a minha intenção de estar desenvolvendo aquela atividade específica? O que eu quero trabalhar na criança com isso? Então, eu preciso desse conhecimento para poder saber e fazer o meu planejamento. Sensacional! Nós conversamos ontem com a doutora Rafaela Marques sobre intencionalidade também. Porque é como você disse, Simone, muitas das vezes a gente vê uma atividade que é legal e aí a gente já erra porque é legal para a gente. Você nem sabe se é legal para a criança. A gente acha legal e então nós queremos replicar com os nossos alunos, quase sempre de forma descontextualizada, sem planejamento e sem intencionalidade. Porque, como você disse, essa questão do desenvolvimento psicológico, motor, está relacionado também à idade, à faixa etária, à maturação. A gente pode estar pulando etapas, a gente pode estar subestimando a capacidade dos nossos alunos, assim como a gente pode estar também superestimando a capacidade deles. E aí a gente erra e causa, na verdade, um problemão na vida da criança. Por exemplo, se a gente propõe um jogo e uma brincadeira que as crianças ainda não estão preparadas para realizar, a gente vai gerar o quê? Frustração, comparação. Talvez um aluno, né, que já está mais desenvolvido biologicamente vai conseguir ganhar o jogo, enquanto que, na verdade, os outros ainda não estavam aptos, por exemplo, a jogar, não é verdade? Perfeito. E aí a gente vem, né, com a questão teórica de Vygotsky, da zona proximal de desenvolvimento. Então, assim, eu tenho que saber onde meu aluno está e qual o potencial dele naquele momento, para saber até onde eu posso puxar, digamos assim, até onde eu posso aprofundar essa atividade que eu vou trabalhar com eles, né? Porque se isso fica além do que eles conseguem realizar, eles vão ficar desinteressados, porque frustrados, porque, poxa, nós não vamos fazer, nós não vamos conseguir, né? Por outro lado, se isso for muito simples, se tiver aquém do que eles podem fazer, eles também vão ficar desmotivados. Ah, que bobeira, não vou fazer isso, não faz sentido. Então, eu tenho que, sim, identificar o momento do meu aluno e né, traçar até onde ele está preparado para chegar. E aí, essa atividade tem que ser nesse meio aí, que é o que a gente chama de zona proximal de desenvolvimento, para que isso faça sentido e que para isso possa contribuir com o aluno. Aí, depois, sim, eu posso avançar um pouquinho mais. Então, né, lembrando que o aprendizado ele é gradual, contínuo e gradual. Né? Eu não posso parar e eu vou aumentando o grau de dificuldade aos pouquinhos para que ele fique mais interessante, mais motivador. Muito bom, muito bom. E por falar em graus de dificuldade, eu não pude deixar também de lembrar, né, que foi excelente a sua participação aqui na segunda semana Rede Pedagógica, onde nós falamos de inclusão, falamos de dificuldades de aprendizagem. Gente, olha, a Simone, ela tem tanto conhecimento que dá pra gente fazer uma semana Rede Pedagógica inteira, só com a Simone participando aqui com a gente. E quando você vem, Simone, eu fico de fato assim, com vontade de te explorar em todos os sentidos para você compartilhar da sua riqueza de conhecimento e de experiência com a gente, né? Isso me fez lembrar, né? Inclusão, dificuldades de aprendizagem. Eu gostaria que você, até com base na sua experiência clínica também, falasse pra gente da importância das brincadeiras e dos jogos nessa questão, dificuldades de aprendizagem e inclusão. Isso, então vamos lá, olha só, a questão das dificuldades de aprendizagem
só para ficar bem claro, né? A dificuldade, ela não é o transtorno. A gente tem transtornos de aprendizagem e a gente tem dificuldade de aprendizagem. A dificuldade, normalmente, ela está relacionada a fatores externos, e não a fator interno do desenvolvimento neurobiológico da criança, mas assim a fatores externos. Então, concorda que se essa criança tem dificuldade com fatores externos e eu trago jogos e brincadeiras para ela, que vão, né, ser motivadores, que ela vai ser uma atividade diferenciada, com certeza ela vai ter uma chance muito maior de se engajar nessa atividade. Então, assim, é isso que a gente tem que pensar. Se eu tenho crianças com dificuldade de aprendizagem, eu vou trazer atividades motivadoras para que ela possa se engajar. E assim ela vai se sentir incluída e vai conseguir desenvolver. Essa questão da inclusão, eu falo muito, e eu, tanto no meu mestrado quanto no doutorado, eu trabalhei a questão específica da inclusão educacional, né? Eu trabalhei no recorte da pessoa com deficiência visual. No doutorado eu tive a oportunidade de desenvolver um método que a gente chamou de DDA, que é um método dialógico descritivo, né, para pessoas com deficiência visual. Então, o que acontece? O professor pega a metodologia e aí ele segue aquela metodologia para poder adaptar o material didático dele para o aluno que tem deficiência visual, cego, cegueira ou baixa visão, né? Então, eu trabalhei muito nessa questão do recorte da pessoa com deficiência. Só que quando a gente fala de inclusão, não é só da pessoa com deficiência, mas a inclusão de todos, né? Então, aquele aluno que se sente excluído, digamos assim, por ser muito tímido, né? Isso, gente, nos consultórios chegam muito, tá? Eu tenho muito jovem adulto, estudante universitário, e que ainda sofrem com esse problema, porque na escola ele era muito tímido, ele não conseguia se engajar na turma, ele não conseguia integrar com os colegas e ele sempre ficava quietinho na dele, só que chega uma hora que ele não aguenta mais isso, porque ele precisa ter um desempenho profissional, ele, né, é um acadêmico, ele precisa desenvolver e ele foi a vida inteira sendo excluído e ele não sabe nem como se incluir agora nesse momento de vida adulta. Então, a inclusão é para todos, é para aquele aluno muito tímido, é para aquele aluno, né, que passa fome em casa e que a gente sabe que vai para a escola só para se alimentar, é para aluno, sim, a pessoa com deficiência, é para aluno filhos de presidiários e que são, digamos assim, mal vistos, né, pela sociedade, não são acolhidos pela sociedade. São aqueles alunos vítimas de violência doméstica. Então, assim, são várias, quando a gente fala de inclusão, né, são várias pessoas que a gente tem que incluir, por isso que eu falo que a inclusão é para todos, né? E esse trabalho de desenvolvimento da psicomotricidade, ele é essencial para quê? Para que você crie atividades que todos possam participar. Se eu tenho um aluno na minha sala que, por exemplo, que é surdo, né? Eu vou desenvolver atividades que esse aluno também possa participar. Por que eu vou colocar uma atividade que ele vai ficar excluído desse processo? Né? Se eu tenho um aluno cadeirante, eu vou desenvolver estratégias que esse aluno cadeirante também possa participar junto com os demais. Né? Então, assim, quando eu vejo, principalmente aí na rede pedagógica, que tem aqueles posts que mostram professores adaptando material, incluindo todo mundo, eu fico muito feliz com isso, porque é esse o caminho da educação, né? Não deixar ninguém de fora. Acho que esse é o grande desafio dos professores e a nossa grande missão, né? Então, assim, vamos desenvolver atividades, jogos, brincadeiras, sim, mas incluindo todo mundo, né? Para que todos possam participar. Esse é o grande, acho que é o grande desafio, né, contemporâneo. Muito bom, Simone. E quando você fala em incluir todos, eu também não posso perder a oportunidade de fazer aqui uma pequena militância na rede pedagógica. Eu talvez nem precisaria fazê-lo, porque aqui na rede pedagógica, Simone, o nosso público, pelo menos no Instagram, é composto de 94% mulheres. Então, a rede pedagógica ela é bastante feminina mesmo. Mas eu me preocupo muito com questões relacionadas a gênero e educação, porque é a escola que deveria ser um espaço, né, que rompe com certos paradigmas de gênero, vou usar essa expressão, não sei se estaria correta, ela não faz. E eu percebo muito isso, né? Por exemplo, no meu tempo de escola também, muitas das vezes, se a gente tinha um tempo livre ou um horário, né, de recreação, educação física, aos meninos propunham-se atividades em que se usava muito o corpo. Se usa muito o corpo na escola com os meninos. E as meninas propunham-se atividades mais relacionadas à coordenação motora fina, né? Então, enquanto as meninas iriam
colorir e desenhar, os meninos iam para a quadra jogar bola. E eu acho que isso é um tema que precisa ser muito considerado em sala de aula. Se a maioria, né, dos educadores são mulheres, a gente precisa se atentar a isso, porque senão a gente está privando as nossas meninas de um desenvolvimento psicomotor, lembrando que não é só o corpo, é a mente também, né? Dizendo para as nossas meninas que elas não têm capacidade de relacionar determinadas atividades, né? A gente sempre põe os meninos para usar o corpo, a energia, a voz, eles jogam bola, e as meninas restritas a atividades, por exemplo, artísticas, ou quando muito usam o corpo é com a dança, que acaba também tendo uma restrição de gênero para os meninos, o que não precisaria, né? Porque música e dança também é para todos. Então, aproveitando que a gente está aqui de mulher para mulher, que o nosso público, em sua maioria, são mulheres, eu queria que você falasse um pouco disso também, desse desenvolvimento psicomotor do homem e da mulher. E o tanto que o posicionamento do professor e da escola pode fazer diferença na vida das nossas crianças, jovens e futuramente adultos, claro. Verdade, Érica, você falou um assunto muito importante, né? Eu vou até compartilhar um pouquinho com vocês aí de um sentimento que eu tenho e eu sempre falo disso, porque é o seguinte, meus pais, tadinhos, né? Eu não estou recriminando, não estou reclamando, eu estou dizendo assim que eles tinham uma visão um pouco diferente, né, de mundo. Então, assim, para eles achavam que para a filha ser bem-sucedida, né, eu tinha que saber todas as habilidades, as prendas domésticas, digamos assim, né? Até hoje eu fico me questionando, porque eu acho que eu fui educada nesse sentido de, acho que eles esperavam que eu fosse uma boa dona de casa, uma boa mãe, não sei, né? Mas o que eu sabia? Eu sabia bordar, pintar, tricô, crochê, cozinhar, várias atividades. Eu fiz balé, fiz piano, né? Eu cheguei até a dar aula de piano também, fiz piano, fiz balé, porque era o que eles achavam que era para menina, né? O meu irmão, ele foi aprender informática, né, outras questões. Então, assim, e aí eu fico pensando, olha a diferença, né, que foi isso. Então, as competências que eu desenvolvi foram competências pensando que eu era uma menina, uma mulher frágil, né, e que eu ia precisar de um bom casamento, então eu precisava, né, tadinho deles, eles achavam que isso ia ser um grande diferencial na minha vida. Tanto é que até hoje eu sofro para aprender o inglês. E eu tenho maior dificuldade no doutorado, no mestrado. Eu tinha dia que eu chorava de desespero, porque eu tinha que fazer essas atividades em inglês e para mim ainda era muito complicado. Então, por quê? Por que eu não fui desenvolvida para esse outro lado, né? E é assim, a gente vê até hoje acontecer em muitos contextos, muitas famílias, principalmente no contexto escolar. Então, assim, as meninas elas vão fazer aula de coral, elas vão fazer, né, aula de dança, elas vão fazer essas outras atividades. E os meninos vão para o futebol, vão para o basquete, vão para competições, enfim, né? A gente tem esse modelo, inclusive é um modelo também que vem, o modelo norte-americano, que a gente, né, vê lá o que acontece no modelo norte-americano, os meninos todos jogando futebol e as meninas lá, as cheerleaders, né, cantando, dançando, fazendo aquela apresentação. Então, olha já, né, esse modelo que vem, que é imposto para a gente. Então, eu acredito sim que nós, professores, temos que fazer o nosso papel de incentivar para que não aconteça essa diferença de gênero. Todos somos seres humanos, todos precisamos de desenvolvimento igual, tanto, né, psicológico, emocional, cognitivo, como motor. Então, todos nós temos que desenvolver isso de forma sistêmica, né, de forma holística, realmente. E aí, como você falou dessa questão do gênero, né, eu trouxe também outra, vou trazer outra agora, que eu também lembro muito, a questão, por exemplo, racial, né, de pretos, pardos, indígenas, né, que são todos, né, excluídos. Como que a gente fala, né, num país que nós temos tão diversificado e a gente ainda tem discriminação, preconceito racial, né? Então, assim, os nossos alunos, né, LGBT, quem mais, então, quantos nós temos e que sofrem discriminação, que são excluídos do processo educacional? A população LGBT é a que mais se afasta da escola. Por quê? Porque ela começa a encontrar preconceito, né, por parte de professores, por parte da secretaria, né? E ela vai, o quê? Ela abandona o estudo, ela vai abandonando, porque ela não se sente acolhida ali. Eu já presenciei casos que o aluno que queria fazer a matrícula e a pessoa que estava na secretaria estava se recusando a fazer a matrícula como nome social.
é um direito do aluno, né? Então, assim, a gente ainda tem muitos processos exclusivos no nosso contexto educacional. Isso é muito triste, né? E o professor precisa estar atento a isso. Nós falamos aqui da questão da diferenciação das atividades de desenvolvimento, né, que deveriam ser atividades de desenvolvimento psicomotor, ainda pautados no gênero, divididas entre meninos e meninas. A doutora Simone está colocando também a questão racial e outros preconceitos que podem, gente, inclusive, ficarem bastante nítidos por meio das brincadeiras e jogos. A gente precisa observar o comportamento das nossas crianças e jovens. Geralmente eles estão reproduzindo um comportamento familiar, social, e é função do professor intervir, né? Quando a turma, por exemplo, divide equipes, observar como que essas equipes se dividem, é por gênero? Existe a exclusão de algum indivíduo por alguma característica? Quando a gente propõe brincadeiras e jogos, a gente pode utilizar esse momento tanto para observar e traçar ali um mini diagnóstico do que pode estar acontecendo, né, na nossa sala de aula, como para intervir. Porque o professor ele pode intervir de forma intencional, trazendo regras, trazendo sugestões para as próprias brincadeiras e jogos que vão contribuir para esse desenvolvimento emocional dos nossos estudantes. E eu cheguei, inclusive, agora num tópico que eu gostaria muito, né, de ouvir a doutora Simone falar também, que é o desenvolvimento das competências socioemocionais das crianças, dos jovens, por meio das brincadeiras e dos jogos. Então, olha só que interessante, como que é importante, né, esse papel das atividades, das brincadeiras, dos jogos, para a gente ir trabalhando determinados conceitos com as crianças e desenvolvendo realmente as competências. Nessa questão ainda de, como você falou, a gente às vezes pega, né, ou pega as crianças repetindo um modelo de padrão, um perfil que ela viu, uma fala que ela ouviu. Muitas vezes você olha a criança e fala assim, essa fala dessa criança não é dela, ela está reproduzindo isso de algum modelo que ela buscou. E aí eu vou trazer um exemplo claro aqui para vocês. Na última oficina das emoções que eu estava desenvolvendo, as crianças foram para uma atividade, que é uma brincadeira, e eles têm que pintar um determinado material. E aí um menino pegou o lápis rosa e falou assim, o rosa é minha cor preferida. E a menininha que estava ao lado dele arregalou o olho assim, né? Olhou para mim e aí ela repetiu para ele assim, mas rosa? Menino não gosta de rosa. Aí, com certeza, ela ouviu isso, que menino não gosta de rosa, porque ela reproduziu, né? E ele rapidamente falou assim, ué, eu posso gostar de todas as cores são lindas. E continuou fazendo a atividade dele. Né? Então, quer dizer, para ele, aquilo estava muito tranquilo. Mas para a menina que tinha um padrão, né, que na cabecinha dela, menino não podia gostar de rosa, talvez menina não pudesse gostar de azul, não sei, né? Na cabecinha dela, ela se assustou com aquilo, né? Então, assim, isso foi natural? Não, foi uma reprodução que ela fez de um padrão comportamental que foi colocado para essa criança, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai desenvolver com as nossas crianças essa questão de crenças, valores, né, princípios, para que elas sejam crianças, que elas realmente possam entender como é que funciona a sociedade, né? E não sair discriminando e sendo preconceituosa com diversas questões. Mais relacionado a essa questão das competências socioemocionais, os jogos e brincadeiras, eles têm um papel muito importante nisso. Olha só a questão da competência socioemocional, gerenciamento de conflitos. Se eu vou estabelecer um jogo, né, onde as pessoas têm que trabalhar colaborativamente, né, ali eles vão ter que ter uma negociação. Né? Eu não sou muito a favor de jogos competitivos. Sabe, eu gosto muito de jogos colaborativos e de jogos inteligentes. Eu acho que sabe, aquele que a criança tem que pensar para criar uma estratégia, para ela poder atingir o objetivo. Esse tipo de jogo me atrai muito, de brincadeira, para poder levar para as crianças. E o colaborativo, que eu não consigo fazer sozinha. Eu dependo de uma equipe, mas como é que eu vou trabalhar em equipe? Então, esses eu acredito que são jogos que desenvolvem muito mais do que só o jogo por competição, né? Porque sempre vai ter aquele aluno que, de repente, ele está na mesma faixa de etária que os outros, mas ele tem certo desenvolvimento a mais, de repente ele já sabe jogar aquilo, ele joga em casa com a família, então ele vai ter um desempenho maior, vai ter uma maior probabilidade de ganhar, e nem sempre isso é bom, né? A gente ganhar sempre também não é bom.
Tá? Com crianças, eu trabalho muito a questão de jogos no consultório. Eu não faço nenhuma sessão, sento com a criança para conversar. Não, eu vou jogando e ali eu vou perguntando. E uma das estratégias é isso. Às vezes eu deixo ela ganhar, às vezes eu coloco ela para perder. Ela tem que aprender a perder também, né? Então, essas questões são importantes, sim. Os jogos e as brincadeiras, eu acho que são as melhores ferramentas para a gente desenvolver competências socioemocionais. Olha, muito bom. E daqui a pouco, gente, nós vamos liberar uma aula que a Simone gravou exclusivamente para vocês que estão inscritos na terceira semana Rede Pedagógica. É conteúdo inédito, exclusivo, para que você possa aprender um pouco mais e compartilhar também suas experiências no que diz respeito à psicomotricidade e aprendizagem. Se você está gostando dessa conversa também, eu gostaria de dizer para vocês que a Simone, além de participar sempre aqui de transmissões ao vivo na Rede Pedagógica, ela tem 4 cursos já disponíveis na plataforma RP EAD. Você pode encontrar outros cursos, outras formações que a Simone oferece aqui na Rede Pedagógica. O curso Desenvolvimento de Competências Socioemocionais, onde ela fala da BNCC e ela mostra estratégias práticas para a sala de aula, para desenvolvimento de cada competência. Ela tem também o curso Neuroeducação e Processos de Aprendizagem, onde a conversa fica bastante interessante, né? Porque ela compartilha com a gente esse conhecimento que ela tem sobre a neurociência e como que isso pode nos ajudar na nossa prática do dia a dia. A Simone tem também conosco o curso Formação de Ledores e Transcritores, que é um curso bastante específico, tá? Eu vou deixar ela explicar para vocês. E o curso de Psicomotricidade, que ela está, inclusive, lançando aqui na terceira semana Rede Pedagógica. Ou seja, você pode continuar aprendendo, continuar compartilhando aqui saberes e conhecimento com a doutora Simone Lavorato, se matriculando em um dos cursos, ou quem sabe em até mais de um deles, na plataforma RP EAD, que é a plataforma de cursos online da Rede Pedagógica. Nós vamos liberar a aula da Simone agora, na plataforma e no canal da Rede Pedagógica no YouTube. E depois nós voltaremos aqui para o Instagram para fazer mais uma live. É isso mesmo, viu? Hoje ninguém vai dormir cedo, não. Tá todo mundo convocado para participar dessa transmissão ao vivo. Você sabe que os conteúdos da Rede Pedagógica você pode assistir depois. Eles ficam gravados para todos vocês. Mas bom mesmo é participar ao vivo, porque você vai ter a oportunidade de mandar sua pergunta, de deixar aqui o seu comentário para que a gente possa interagir com a doutora Simone na transmissão. Pessoal, a aula da Simone, ela está disponível na plataforma. Se você se inscreveu na terceira semana Rede Pedagógica, você vai fazer o seu login com e-mail e senha na área do aluno e poderá assistir essa aula sobre psicomotricidade. E também será disponibilizada no canal da Rede Pedagógica no YouTube, inclusive para facilitar o acesso de todo mundo ao mesmo tempo, porque são muitos os inscritos e quase sempre durante as semanas pedagógicas da rede a plataforma ela fica um pouco congestionada, ela pode apresentar alguma lentidão, algum problema técnico. E para que você não perca a oportunidade de assistir essa aula agora mesmo e retornar para essa conversa, para essa devolutiva, você pode acessar a aula da doutora Simone no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Eu também vou assistir essa aula. E a gente vai retornar daqui a pouco para uma nova transmissão, para a gente continuar esse papo aqui, que realmente hoje a gente nem quer que ele tenha hora para acabar, porque, como eu disse, quando a Simone vem participar com a gente quer explorar ela em todos os aspectos, porque é muito bom poder conhecer com quem sabe, poder conversar, né, com quem sabe, com quem continua se aperfeiçoando, porque a própria Simone disse que ela continua investindo na formação continuada dela, né, para quem tem essa experiência, com quem tem essa experiência clínica e também com quem se envolve, com quem se interessa pela pesquisa, né? A Simone é uma professora muito graduada, como vocês viram, ela já é até doutora. E para a gente alcançar esses títulos, a gente precisa realmente fazer muita pesquisa. Isso é muito importante para a nossa área, a área de
educação. Eu vou pedir para a produção me dizer quanto tempo tem a aula da Simone para a gente marcar o horário de voltar. São 23? São 23 minutos a aula, gente, aproximadamente 25. Então, nós vamos marcar aqui o nosso retorno para as 10h30, para que a gente não alongue também muito, para que não fique muito tarde, viu? Hoje está um pouquinho mais tarde mesmo, porque a gente teve a participação do Maurício de Souza aqui com a gente, mas eu prometo para você que vai valer a pena você ficar acordado aí até um pouquinho mais tarde para participar dessa outra live com a gente. Combinado, Simone? Nós estamos liberando Combinado. agora a aula sobre psicomotricidade e aprendizagem na plataforma, no YouTube da rede, e nós retornamos aqui às 22h40 para continuar com essa nossa conversa. Ok. Anotem as dúvidas que eu estou aqui para a gente poder esclarecer, tá bom? Combinado. Estou esperando você aqui 10h40 no Instagram da Rede Pedagógica. Tchau, pessoal. Até mais, Simone. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.